Bom, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cobrou explicações da Espanha depois que a justiça do país negou o pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. O pedido brasileiro, feito em outubro de 2024, buscava investigar a suposta participação de Eustáquio nos atos do 8 de janeiro, além da divulgação de dados sigilosos de agentes da Polícia Federal. Moraes determinou que o governo espanhol, por meio da embaixada, apresente em 5 dias informações que comprovem a reciprocidade no cumprimento do Tratado de Extradição Bilateral, firmado entre Brasil e Espanha em 1988. Se a Espanha não se manifestar, um pedido de extradição de um cidadão búlgaro pelo Brasil poderá ser indeferido. Este cidadão é Vasil Gergiev Vasilev, um traficante acusado de transportar 52 quilos de cocaína para Barcelona em outubro de 2022. A decisão de Moraes converteu a prisão preventiva do traficante em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica. Ana Paula Henkel. Adriana, é até difícil comentar, né? Porque às vezes parece que é mentira, que é a tal da fake news. Um traficante com tornozeleira eletrônica em casa. E hoje eu estava assistindo mais cedo o Jornal da Oeste, uma entrevista com o advogado e a irmã da dona Adalgisa, né? A dona Célia, presa, em depressão, já pensa em cometer uma atrocidade contra a própria vida, 65 anos, que estava em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, seguiu fazendo o seu trabalho de caridade com idosos e voltou para a prisão. E Alexandre de Moraes dando de ombros e agora arrumando briga com outro país. Não bastasse os Estados Unidos, essa notícia sobre esse imbróglio com a Espanha também já chegou à Casa Branca. E para esses assuntos, Adriana, eu recomendo muitíssimo que as pessoas corram no perfil do Dr. André Marcília, professor também, que está sempre aqui com a gente, que hoje ele colocou ali em alguns pontos, em detalhes, o que acontece, né? Como essa decisão do ministro está totalmente errada. E o professor diz o seguinte: a decisão do ministro Moraes travando extradição de traficante à Espanha após Espanha negar extradição de Eustáquio ao Brasil está errada. Algumas considerações jurídicas. É um tweet um pouquinho longo, mas é muito importante para a gente dar uma olhadinha. Peraí, só um pouquinho que eu perdi ele aqui, Adriana. Só um pouquinho. Vou voltar para vocês aí que eu perdi ele aqui. Já já eu leio ele de novo aqui na tela, que eu fiquei sem retorno. Acompanhando, Ana, já já a gente joga mais uma vez então para você avaliar. Enquanto isso, vou com você, Piotr, tudo a ver, né? Então você não me entrega o jornalista, também não te entrego o traficante? Mas teve um outro caso, já volto para Ana. Ele determinou o embaixador de um outro país a dar explicações. Como é que eu traduzo isso para o mundo? Você é ministro do Supremo e você determina um embaixador que, por obviamente acordo internacional, está no território do país dele, ou seja, uma autoridade da justiça brasileira determina um embaixador na Espanha, mesmo estando na embaixada em Brasília, aquilo é território espanhol, como a embaixada brasileira em Madrid é território brasileiro, que ele dê explicações. O embaixador não fala com o Supremo, o embaixador fala com o Itamaraty, fala com a presidência da República. Como é que o ministro chegou à conclusão de que ele pode determinar alguma coisa a embaixador de outro país, de uma nação estrangeira? Então, quer dizer, além do que a Ana vai trazer daqui a pouquinho, começa por essa noção de a grandiloquência que o ministro Alexandre de Moraes acabou se dando, digamos, passou de todos os limites, porque o Brasil, em algum momento, já foi exposto pelo Supremo como um país de nenhuma democracia, de democracia falha, de relativização da Constituição. Agora é o ridículo diplomático. Por quê? O que os outros países vão pensar do Brasil? Isso aí é ridículo. Agora, se você for levado
a condição de ridículo no mundo diplomático, meu Deus, isso leva 30 anos para ser desfeito. Desculpa, Ana, é só para ganhar um pouco de tempo e trazer esse lado que, para mim, quando eu vi essa notícia ontem, eu falei, meu Deus, onde é que ele quer chegar? Imagina, estamos todos juntos aqui, Piotr, a gente adora te ouvir também. Ana, te devolvo então, parece que agora você está com acesso, consegue ler o post, deixa o convite já. Professor André Marcília, amanhã, a partir das 10 da manhã, ao vivo com a gente, participando de Oeste com Elas. Não, imagina, obrigada, Piotr. Eu fiquei sem retorno aqui e a gente pode seguir com o print na tela, porque o professor Marcília explica muito bem. Aí ele coloca: 1. A decisão de Moraes cita o artigo 1º do Tratado de Extradição entre Brasil e Espanha, que estabelece compromisso de reciprocidade entre os países, ou seja, se o Brasil extradita pessoas para a Espanha tem de fazer o mesmo em relação ao Brasil. 2. Acontece que Moraes esquece que a reciprocidade não se aplica de forma irrestrita. É o caso de o fato ser considerado político por um dos países. Aí está ali o artigo 4º do tratado. 3. A Espanha considerou político o crime de que Eustáquio é acusado, está, portanto, cumprindo o tratado. E essa decisão espanhola não cabe, por óbvio, a Moraes questionar. 4. A menos que o ministro considere tráfico de drogas um crime político e justifique, assim, travar a extradição, a decisão de Moraes está errada e quem está descumprindo o tratado é o Brasil. É isso que provavelmente será a resposta da Espanha. E o professor fecha o tweet dele dizendo, pelo visto, para além dos Estados Unidos, o STF também comprará briga com a Espanha. Eu acho que está tudo dito aí, Adriana. É a mesma situação também do próprio Alan dos Santos nos Estados Unidos. A tentativa, várias tentativas do Alexandre de Moraes de extraditar o jornalista Alan dos Santos, que está sob proteção do governo americano, inclusive o antigo governo de Joe Biden disse, não, nós não vamos extraditar Alan dos Santos porque nos Estados Unidos não existe crime de opinião, principalmente opinião política. As opiniões são muito bem protegidas e muito bem protegidas pela primeira emenda à Constituição Americana, que é uma das emendas mais sagradas da Constituição Americana e que os americanos protegem de uma maneira, inclusive eles até brincam que a segunda emenda que dá o direito de porte e posse de arma, a segunda emenda existe para proteger a primeira. Portanto, Alexandre de Moraes segue aí o seu caminho de esquizofrenia jurídica, mas agora também de problemas diplomáticos. Quem vai resolver isso? Já que até Alexandre de Moraes, quem digita, né, as declarações oficiais do Itamaraty, como aconteceu na última vez com os Estados Unidos.